Pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre PWM, que a sigla vem do inglês, né? Pulse Width Modulation. E o que em português significa, né? É modulação por largura de pulso. Largura de pulso é o tanto de tempo que fica ligado o sinal dentro de um período. Então aqui a gente tem três PWMs diferentes, com diferentes larguras de pulso, né? Então aqui a gente tem um PWM com 0,5, que seria aquele caso que a gente fez nos laboratórios anteriores, né, de piscar o LED por um segundo, desliga por um segundo, liga por um segundo, comuta, desliga por um segundo. A gente fez isso utilizando temporizadores, né? Aí no caso do PWM a gente pode é livre, né, para escolher o tanto de tempo que fica ligado e desligado, né? Então aqui está ligado por 0,2, 20% do tempo dentro de um ciclo, e aqui já está ligado por 80% do tempo dentro de um ciclo. E dentro disso a gente tem o ciclo de trabalho que a gente chama, que é o Duty Cycle, que a fórmula está aqui, é o tempo que fica ligado sobre o tempo total. Então, quanto maior o Duty Cycle, mais tempo o sinal fica em nível lógico alto. E onde que isso tem aplicação, né? Temos aqui no controle de tensão de saída, então a tensão média varia, conforme maior o duty cycle, mais tensão média vai sendo gerada. E também dá para a gente modular mensagens utilizando portadora, que eu vou mostrar mais para frente como é que usa. Então aqui uma das aplicações, né, com a gente regular a tensão média de saída, basicamente, por exemplo, nas telas de hoje em dia, que tem telas de LED, né, por exemplo, cada pixel, né, tem vários pixels, né? Então cada pixel está associado a um controle de tensão. Você pode aumentar o brilho dele e diminuir o brilho dele. E isso é feito também com o PWM. Então, vamos supor, quando você está diminuindo o brilho lá da tela do celular, você está deixando o duty cycle do PWM mais baixo, que está mandando menos tensão para o dispositivo, que está abaixando o brilho. Em termos disso também, eles fazem as cores, né? Porque a gente tem um RGB vermelho, verde e azul, né? Dependendo do percentual de cor de cada um, a gente consegue uma cor específica, né? Então, se a gente colocar, sei lá, 50 red e 50 blue e nada de verde, a gente vai conseguir uma tonalização ali perto do roxo, né? Então, muitas aplicações, né, que a gente vê no cotidiano do PWM. Qual que é a outra aplicação, né? Outra aplicação é o que eu falei de codificação, modulação de mensagem. Dentro desse conceito, temos o que chama de onda portadora. Onda portadora é uma onda periódica que ela pode ser um dente de serra, ou como está aqui, né? Uma triangular ou dente de serra. Dente de serra seria assim, né? Também é uma onda portadora. Só que essa onda portadora a gente chama de assimétrica. E essa aqui é simétrica. Porque se a gente dividir ela no meio e pegar um lado para o outro, é igual. Essa aqui não. Se a gente dividir ela no meio, não é igual. Então, essa em verde é a onda portadora. E a onda modulante é o que a gente quer que a nossa componente, nossa mensagem seja codificada. Então, aqui no caso, a gente está usando a ondulante massenoide. E a portadora está aqui, né? Então, aqui a gente pode associar, ó, nesse caso aqui, ó, quando é maior, né, tá deixando o PWM nível lógico alto. Então, aqui tá alto, e aqui também tá alto, na verdade é para baixo, né? Aqui. Então, aqui, então, e aqui passou para cima. Então, quando é maior, tá desligando, né? Então, foi maior que a modulante, desligou aqui. Aqui tá menor, né? Então, aqui ligou, esse período aqui. E aqui já tá maior, desligou esse períodozinho. Então, vai fazendo comparações, né? Com
modulante com a portadora, para gerar um, um sinal modulado no final, que é esse PWM aqui. Se a gente fazer uma análise na frequência desse sinal aqui, passar Fourier, etc., a gente vai ver que a fundamental desse sinal, o percentual da fundamental vai ser parecido com uma senoide. Então, esse princípio básico é o que a gente usa em inversores, né? Então, por exemplo, os painéis solares, eles geram tensão CC, que é contínua. E a nossa casa, por exemplo, usa tensão alternada, que é senoidal. Sim. Então, por isso que quando a gente está usando os painéis solares, a gente precisa do inversor de frequência, que ele faz a tensão CC virar alternada. E um dos princípios que ele usa para isso é esse PWM senoidal. Então, como é que o inversor lá dentro faz isso, né? Então, lá dentro do inversor vai ter chaves de potência que a gente pode ligar e desligar. Então, conforme que a gente vai mandando o sinal de PWM no gate dessa chave, aqui está a tensão CC que vem lá do painel solar, por exemplo, né? Então, conforme a gente vai mandando um sinal do microcontrolador para essa chave aqui, essa chave ela vai comutando ou não a tensão, de forma que a tensão vai ficando daquele jeito meio que foi visto ali na imagem anterior, né? Aquele sinal modulado. Então, e esse sinal modulado, o aspecto fundamental dele vai ser mais ou menos uma senoide, né? Então, a gente usa esse PWM modulado. Então, imagine que esse PWM modulado aqui está entrando na chave de potência aqui lá dentro do inversor, por exemplo. Então, a tensão de saída vai ter uma cara desta aqui. Aqui a gente tem um problema que já vou comentar agora, porque no microcontrolador existem vários módulos de PWM e eles são feitos especificamente para trabalhar com essas coisas. Então, um deles é para lidar com o problema da chave, essa chave, por exemplo, aqui, tá vendo que tem dois conjuntos de chaves, né? Quando o primeiro conjunto tá ativo, a caminho da corrente vai ser aqui assim, né? E o outro conjunto, daí o caminho da corrente vai ser por aqui, né? Então tem dois caminhos de corrente. Porém, se na hora da comutação um PWM, que a gente fala de complementar, né? O PWM está defasado 180 do outro. Se nessa parte aqui que um está ligando, o outro está desligando, eles ficam um período ali ligados juntos, a gente tem o que a gente chama de curto-circuito, porque daí a corrente vai vir por aqui, ó. E aí a gente dá um curto-circuito nas chaves e acaba danificando. Então, qualquer sinal PWM, ele não liga instantaneamente, ele vai lá pro alto. O periférico ele tem um atrasozinho, né? Então ele sobe meio que uma rampinha. Então ele vai, se a gente olhar assim bem na escala do tempo bem baixa, a gente vai ver alguma coisa assim, que ele demora um pouquinho para chegar no alto e tanto para descer no baixo. E além disso, as chaves de potência têm um atraso também para ligar e desligar. Então, por mais que a gente manda o sinal aqui para ela ligar e desligar, tem um tempo ali de computação. Então, para essas coisas existem vários módulos, que é no caso que eu vou comentar aqui agora, que é o módulo de tempo morto programável. Então, a gente meio de certa forma estuda esse tempo que precisa para garantir uma segurança, aquelas duas chaves não ficam ligadas, por exemplo, juntas, né? E a gente coloca um tempo aqui, uma zona por isso que é zona morta, porque nenhuma das chaves vai ficar ligada nesse tempo, tanto aqui e aqui, né? Sinais complementares, como eu disse, né? Como geralmente nesse tipo de aplicação, sempre quando um sinal vai estar ligado, o outro vai estar desligado. Lá dentro dos periféricos de PWM já tem as ferramentas internas de você habilita um registrador, o outro canal já é gerado automaticamente, o outro sinal defasado com o tempo morto, por exemplo. Você não tem que configurar dois PWMs.
Você configura um e a saída do outro já vem automaticamente assim, por exemplo. Então esse é um dos recursos que tem nos periféricos. Também tem controle por eventos externos, né? Por exemplo, se algum sinal que está vindo para o micro detecta sobrecorrente, sobretensão, subtensão, essas coisas, você desliga, ele desliga automaticamente o PWM, por exemplo. Desliga tudo, para não estragar nada. Também tem os modos de sincronismo de PWM, né? Por exemplo, a gente defasar certinho 120 graus uma onda da outra, um PWM do outro, né? Para gerar ondas trifásicas, por exemplo, para alimentar, fazer controle de motores, né? Que precisa de ondas trifásicas. Então lá dentro tem como a gente gerar esse atraso certinho, né? De 120 graus de uma onda para outra, né? Então aqui, ó, aqui está 120, né? Graus defasados. E daqui para cá também. Dentro disso também, né? Aqui daqui para cá está 120 também. Dentro disso é importante a gente memorizar então que o duty cycle de um sinal PWM é o período que ele está ligado sobre o período total dele, né? O período total está aqui. Esse é o período total. O duty cycle aqui. A frequência do PWM é 1 sobre o período, ou o período é 1 sobre a frequência, unidade em Hertz, né? E o período do PWM é onde ele começa a se repetir, né? Então, um ciclo completo aqui. E a tensão média, uma aproximação para a gente fazer se você pega o duty cycle faz vezes o VCC máximo dele. Então, se aqui for 3.3 volts, né? E a gente tem um duty cycle de 0,5, então lá no LED vai chegar aproximadamente 1.5 mais 0,150, que é o 30 aqui, né, dividido por 2. E como que é gerado o PWM dentro do micro, né? Então, nos temporizadores normais, né, que eu digo os normais são o de controle avançado e o de propósito geral, lá dentro vai ter um registrador que chama CCR1, CCR2, que são os canais, né? CCR3, então canal 1, canal 2, canal 3, e lá você define o valor do contador. Então, quando o valor do contador chegar nesse valor que você definiu, ele vai como está o estado dele. Então, aqui no PWM Mode 1, ele fica alto e quando ele ultrapassa o valor do contador que você colocou, ele comuta para baixo, né? E aqui a gente tem uma forma de onda simétrica, né? Que é aquele center align, que é o up-down count, né? Então aqui a gente pode ver que tem... Aqui a gente está no modo de incrementação, né? E aqui já é o modo decrementação. Então aqui é up count e aqui é down count. No PWM Mode 1, no down count, ele fica off enquanto o contador for maior que o valor que você colocou. Então é exatamente essa região aqui, ó. Então aqui o contador está maior que o valor de comparação, então por isso que está off. E aqui o contador está maior que o valor de comparação, que é o modo de incremento. Então está off também. E aqui no modo solo, count up, né, que é o incremento, ele vai ficar off só quando ele passa aqui do contador. E enquanto isso. E aqui ele vai para zero. Então a gente pode ver também, destacando aqui, que para o mesmo RR, né, o mesmo valor de auto-reload, o período aqui
vai ser maior do que aqui, no, no modo assimétrico. Aí o Mode 2 basicamente inverte a lógica que estava aqui, né? Então, em vez de ser menor aqui, aqui em vez de ser on vai ser off, e aqui em vez de ser off vai ser on. É só isso. Então, passou aqui, só vai ligar quando passar do contador, né? E aqui só vai desligar quando for menor que o contador. E aqui também só vai ligar quando for maior, né? Então, esses dois modos assim que tem lá os básicos assim dos temporizadores para gerar o PWM. Dentro, e quais são os temporizadores que geram o PWM dentro do micro? Como a gente viu antes, tem temporizadores avançados, de propósito geral, tem os básicos, tem os de baixa potência. E o que vai mudar entre eles? Bom, entre eles, a maioria vai gerar o PWM, né, que está aqui, tá o check aqui. Só que o que vai mudar? Vai mudar o tipo de contador, que é esse, se vai ter os dois, se vai ter um só, se vai ser só o simétrico, só o assimétrico. E também vai mudar sobre essas funções especiais que eu comentei, né? Sobre aplicações de eletrônico de potência, por exemplo, no tempo morto, sinal complementar. Então, os modos de controle avançado, eles são bem completos, né? Então, eles têm todos. Tem o tempo morto, o PWM complementar. Então, qualquer um vai ter tanto o modo simétrico e o modo assimétrico, né? Os básicos, a gente tem dois grupos. Tem um primeiro grupo, que são esse grupo aqui. Eles vão ter simétrico e assimétrico, só que eles não têm aquelas funções especiais de eletrônico de potência. Por isso que esse outro grupo aqui, eles falam que é meio que os filhos desses caras aqui. Porque eles têm esses módulos também de potência. Com a pequena diferença de que o TIM 5, o TIM 15 aqui não vai ter modo simétrico, só pode usar no assimétrico, e o 16 e 17 só pode usar no modo simétrico. E os temporizadores básicos não tem nenhum PWM, né, que eles são só contadores mesmo. E os de baixa potência tem um PWM também. Aí tem o HRTIN, que ele é especial, porque ele é feito para trabalhar com PWM. Então esses temporizadores eles são tão complexos, né, que eu vou fazer uma aula específica abordando eles. Mas aqui já destaco algumas coisas, né, que eles têm vários subtimers, né, cada canal dentro do A, B, C, D, E, né? Então aqui a gente tem um A. Dentro do A vai ter vários CMP1, CMP2, CMP3, CMP4, sendo que nos temporizadores normais aqui a gente tem só né? O canal 1 só tem um comparador, né? Então ele só compara aqui. Aqui já vai ter vários comparadores. Tem muito mais resolução de tempo, tudo que aqueles outros têm aqui vai ter, e mais. Isso é o que importa. Então, ele tem tudo isso que está aqui, né? E além disso, tem configurações a mais. Mas esse aqui eu vou entrar em detalhe em outra aula. O PWM também pode ser usado como função alternativa para DAC. Quando a gente pega aquela tensão média que eu falei, né? Que, por exemplo, aqui, de um DUT de 50%, né? 3.3 volts. E a gente utiliza isso, né, para entrar num filtro, passa baixo, por exemplo, a gente vai ter uma tensão com pequenas oscilações, assim, né? Então,
Se a gente faz aquele PWM senoidal lá, por exemplo, que era assim, 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 né? Que tem um DUT diferenciado, que é esse aqui, ó. Esse aqui, né? Se a gente colocar isso aqui não entrar num filtro passa baixa, vai sair uma senoide. Lógico que esse filtro passa baixa vai ter uma frequência de corte, não é qualquer senoide que vai sair. Pode ser que saia, dependendo do filtro, se você otimizar o filtro de forma errada, vai ser uma senoide que vai ficar oscilando, né? Por causa da frequência de corte. Também tem atrasos, né? Então, tem um monte de coisas, né? Dependendo do tipo de filtro que você usa, etc. Mas, de forma geral, existem até drivers, como esse driver que estou mostrando aqui, que eles fazem isso, né? Que é, você entra com o sinal PWM e eles mandam uma tensão como se fosse uma DAC. Eu já utilizei esses módulos, esse módulo aqui inclusive, eu consegui sintetizar uma sinoide de 10 kHz, uma frequência bem alta, ele conseguiu fazer bonitinho. O que que muda, né, que esse aqui com o filtro passa baixo sempre? Esse aqui tem um microcontrolador, né, ele faz o filtro de maneira ativa, né, e aqui a gente já faz um filtro passivo, né, que, por exemplo, é um filtro ativo. Tanto que aqui já é isolado da entrada, já é isolado da saída. Quase que ele utiliza amplificadores operacionais, né. Mas de forma resumida, o PWM, a gente consegue gerar uma tensão de referência não linear, assim, né, para um controle utilizando esse driver aqui, por exemplo, quando a gente não tem um ataque. Então, para a aula de hoje, a introdução do PWM foi isso. E a próxima aula já vou fazer um laboratório prático já com utilizando um PWM para a gente variar a intensidade de um LED.